Fala pessoal, se você perdeu 30, 40 ou 50% na bolsa com a crise do coronavírus, saiba que você não está sozinho. Eu também perdi, você deve ter perdido e até mesmo o Warren Buffett perdeu dinheiro nessa crise. Mas o que importa de verdade não é o que já aconteceu, e sim o que vai acontecer e as decisões que vamos tomar daqui para frente. Então, se você está interessado em saber como tomar as melhores decisões daqui para frente, assiste esse vídeo porque é disso que se trata o vídeo de hoje. Mas antes de irmos para o conteúdo, queria te pedir um favor, uma ajuda. Queria que você desse aquele like e também se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito e goste de conteúdo relacionado a finanças e investimentos, porque aqui a gente fala disso o tempo inteiro. Essa ajuda tem muita importância para mim e não custa nada para você, ajudando a divulgar essa mensagem para mais pessoas. Então, te vejo no vídeo. Um abraço e até logo. No vídeo de hoje, gente, eu vou tentar responder uma pergunta. Será que dá para recuperar o dinheiro que a gente perdeu com essa crise? E para isso eu quero utilizar uma célebre frase do Buffett que diz: a única coisa que aprendemos com a história é que o homem não aprende com a história. Essa frase é muito profunda e nos ensina muita coisa, e é isso que eu quero tentar explicar para vocês no vídeo. Se a gente tentar olhar para o passado, para os eventos passados e como nós reagimos a esses eventos, nós vamos ter aí uma boa ideia do que pode acontecer, do que provavelmente acontecerá com essa crise. E durante o vídeo também eu quero te mostrar alguns princípios para lidar com essa crise e ainda tentar obter algum resultado positivo com ela, alavancando ainda mais a rentabilidade dos nossos investimentos, tá? Então vamos passar para um gráfico que eu elaborei aqui para mostrar para vocês o que aconteceu com as últimas crises desde a década de 90 até hoje aqui no Brasil. Então, galera, olhando aqui para o gráfico dos últimos 12 anos, nós vivemos algumas crises, né? A gente pode ver que o gráfico, que como tendência, ele sempre anda para cima, né? Sempre vai para cima e o movimento nunca é suave, né? Ele sempre vai aqui fazendo esse sobe e desce aqui, né? Sempre um caminho tortuoso e aí muita gente acaba apavorando, entrando em pânico justamente nesses momentos de queda, né? Então isso é algo que a gente tem que ter em mente para controlar esse medo durante esses momentos, tá? E pensar sempre na tendência de longo prazo. E a gente vê que o gráfico sempre vai para um patamar muito superior ao anterior. E lembrando que aqui a gente está falando do Ibovespa, né? Se a gente analisar algumas ações, o Ibovespa aqui é uma média, né? Um índice de diversas ações que são negociadas na bolsa, tá? Se a gente olhar aqui as melhores ações, o caminho geralmente é muito mais tranquilo do que esse daqui, tá? E também muito mais rentável do que esse daqui, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Então, analisando especificamente as maiores crises desse período aqui, desses últimos 12 anos, nós temos aqui a crise de 2008, que eu estava começando a investir nesse período. Muita gente aqui tomou esse prejuízo, saiu da bolsa, realizou aqui e nunca mais voltou para a bolsa, tá? Aconteceu isso com muita gente. E também houve outras crises, né? Tivemos aqui o impeachment da Dilma, a greve dos caminhoneiros, o Joesley Day e agora o coronavírus aqui, que é uma crise, a gente pode ver aqui, que é a maior crise dos últimos, vamos dizer aqui, 10 anos, né? Depois de 2008 veio essa grande crise aqui do coronavírus, tá? Então vocês podem perceber aqui que menos 71% num intervalo pequeno de tempo durante a crise de 2008, que começou aqui nos Estados Unidos com a crise financeira das hipotecas, né, do mercado imobiliário, e aqui no Brasil acabou complicando por conta do desequilíbrio fiscal do país. Depois tivemos a crise da Dilma, que foi o impeachment, uma crise política longa, né, que foi aqui penalizando o índice ao longo do tempo e que no período aqui mais agudo gerou uma crise de 49%, tá? Não foi num único dia, aqui o acumulado, tá bom? Tivemos aqui o Joesley Day, que afetou principalmente as ações da própria JBS. Eu tive a oportunidade de comprar nesse dia a JBS por R$5 e vendi depois por 15, sendo que depois chegou até R$35. Agora já deu uma recuada boa, tá? Mas foi uma baita oportunidade, uma boa empresa que acabou sofrendo muito por conta daquele pânico generalizado que aconteceu nesse dia. Tivemos também a greve dos caminhoneiros, que foi um movimento aí de praticamente uma semana
que prejudicou bastante o PIB, até o PIB do país, desabastecimento. Mas a grande lição que a gente tira desses períodos é, primeiro, viver o gráfico é muito diferente de olhar para o gráfico. Quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe, vai sempre subir. A gente tem esse instinto, mas é muito diferente viver esses meses aqui, ó. Isso aqui duraram meses, tá bom? Então, viver esse período é muito duro, essa recuperação aqui. Boa parte da recuperação foi rápida, mas uma outra parte demorou mais tempo, praticamente aqui 6 meses, 8 meses, 10 meses, tá? Então, viver essa queda aqui é muito difícil, é muito diferente de olhar para aqui e depois, vai recuperar, pensar que vai recuperar, tá? A gente sabe lá no fundo que vai recuperar, mas é muito duro ser bombardeado diariamente com notícias negativas. Tudo vai conspirar para fazer você vender se você não tiver uma boa razão, um bom racional por trás de todas as decisões de investimento que você tomar, tá bom? Então, essa é a grande lição. Esses momentos passam, tenha paciência e saiba que essa recuperação vai vir. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela sempre vem. Agora que você já compreendeu como os eventos se repetem na história, né, devido ao comportamento humano, à natureza do comportamento humano, vamos tentar aqui traçar alguns princípios para lidar com crises, tá? E o primeiro princípio é renda variável varia. Você deve estar preparado emocionalmente para tolerar essa volatilidade. Isso já é natural desse tipo de investimento, né? Eu sei que quando a gente investe, dói ver o nosso investimento mergulhar 40%, mas isso já era esperado. Em algum momento a gente vai vivenciar crises como essas, tá? Não é a primeira vez e nem será a última. E você tem que ter muita convicção, muita certeza do que você está fazendo para poder aguentar todas aquelas mensagens negativas da mídia em relação aos investimentos, em relação à bolsa, o mundo vai acabar. Então você tem que ter muita convicção para poder aguentar essa pressão e se manter no caminho certo, naquele caminho do gráfico crescente. O princípio número 2, ele está muito associado ao número 1, em relação com esse preparo emocional que eu falei. O princípio número 2 é quem tem um bom porquê aguenta qualquer como. Então você tem que ter, quando você escolhe um ativo e coloca ele na sua carteira, você tem que ter um bom motivo para fazê-lo. Porque caso você enfrente uma crise e escute os jornalistas falando aí qualquer coisa relacionada à bolsa ou até mesmo a essa empresa ou esse fundo imobiliário, se você não tiver uma certeza, se você não tiver isso muito firme na sua consciência, uma convicção forte de que aquele ativo vale, tem valor, né, e vai se recuperar e talvez até ganhar dinheiro com essa crise, você não vai aguentar a pressão e vai acabar vendendo lá no fundo. Vai comprar no topo e vai vender no fundo. Então, se você quer fugir dessa armadilha, você tem que ter na sua cabeça um bom porquê para aguentar qualquer tipo de circunstância durante o caminho. Porque você vai ser bombardeado com notícias negativas durante esse período de crise e se você não tiver essa convicção, você não vai aguentar a pressão. O terceiro princípio está relacionado ao gerenciamento das emoções ganância e medo. Gerenciar bem essas duas emoções vai ser fundamental para o seu sucesso como investidor, tá? Quando a gente vê um ativo mergulhar durante uma crise, como aconteceu agora com o coronavírus, e você vê lá sua carteira cair 50%, se você tiver medo e entrar em pânico, você vai acabar vendendo e fazendo um péssimo negócio. Quem vende no pânico, vende sempre barato. Vocês vão ver isso. E vocês viram isso no próprio gráfico histórico aí do Ibovespa, tá? Então, gerenciar o medo e o pânico nessas horas, com a ajuda da razão, né, compreendendo aquele porquê pelo qual a gente investiu nesse ativo, é fundamental para você aguentar esse momento de estresse, tá? Por sua vez, a ganância também pode favorecer ou prejudicar o investidor, da mesma forma que o medo. Quando a gente entra naquele oba-oba, como aconteceu em dezembro com os fundos imobiliários, vai estar tudo subindo, vai subindo, vai subindo, se descolando do valor patrimonial e a gente vai comprando por conta da ganância, porque isso vai continuar subindo para sempre, você acaba sucumbindo a essa emoção relacionada ao ganho, né? Aquela sensação de vitória e acaba sucumbindo em relação à ganância, em relação à razão. Então é muito importante você se controlar nesse momento, tá? E por sua vez a ganância pode nos ajudar durante esses períodos de crise. Quando você tem um bom racional de que um ativo tem valor e você vê ele com desconto de 50%, é o momento em que você deve ser ganancioso e investir e controlar aquele medo de que vai cair mais para entrar nesse negócio que provavelmente vai acelerar a recuperação da sua carteira.
Então, gerenciar essas duas emoções não é uma tarefa fácil. Os grandes investidores também erram no timing de investir, também sucumbem ao medo, às vezes, à ganância, e acabam cometendo erros. Mas isso é algo que a gente vai melhorando com o tempo, vai refletindo e vai se tornando cada vez melhor. Eu quero mostrar para vocês também uma tabela de como a relação de subida e de descida da bolsa ela é bem diferente e como essa ganância no momento certo pode favorecer o investidor. A gente precisa compreender como é que funciona essa relação entre perda e ganho na bolsa, porque as bases são diferentes, a relação é diferente. Se a gente perde, por exemplo, num fundo imobiliário 10%, para recuperar aquilo que foi perdido, são necessários 11% de alta para a gente retomar, né? E por aí vai. Com 20% de queda, a gente precisa de 25% para voltar ao mesmo patamar. 30%, a gente precisa de 43%. Se um fundo imobiliário de R$100, por exemplo, cai 50%, ele passa a valer R$50. Então, para a gente voltar aos mesmos R$100, não basta 50%. 50% de 50 seria 25, né? Que daria um valor de 75. Então, a gente precisa de 100% para recuperar. E é aí que vem o milagre dos momentos das crises. Se você faz boas compras de bons ativos nesses momentos, você dá uma alavancada na rentabilidade da sua carteira, se recupera mais rápido e acaba ampliando a rentabilidade que você tinha quando a gente voltar a uma situação normal. Uma queda de 75% é necessário 300% para a gente recuperar e 90% são necessários 900% para voltar ao patamar anterior. É difícil que um ativo se recupere depois de uma queda de 90% e volte para os 900%, né? Poucos a gente pode contar essa história, mas quedas de 50% que voltam ao patamar normal são comuns. Se a gente voltar aí, estudar o que já aconteceu nas crises anteriores, vocês vão perceber isso. E o quarto princípio, gente, está associado à visão de longo prazo. Nenhum investidor que foca no curto prazo vai conseguir grandes resultados na bolsa de valores, simplesmente porque ninguém dá dinheiro a ninguém de graça. Você precisa dar tempo ao tempo para que seus investimentos produzam resultados. Escolha boas empresas, bons fundos imobiliários e invista pensando no longo prazo. Dê tempo para que eles possam produzir, mostrar para que vieram e gerar resultados para você em forma de dividendos, em forma de ganho de capital, para que lá no longo prazo você consiga atingir as suas expectativas, os seus objetivos. É claro que você tem que regular muito bem essas expectativas e esse será o tema do próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Será que dá para ficar rico com a bolsa? Esse é um tema controverso e eu quero explicar para vocês o que é que dá para a gente conseguir com segurança na bolsa de valores utilizando a estratégia correta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais, eu quero te convidar para se inscrever no canal, tá? Isso é muito importante para mim, para ajudar o canal a crescer e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E também para curtir esse vídeo, se você gostou do vídeo, tá bom? Então, compartilha com os amigos, curte aí, dá um joinha e vejo você no próximo vídeo. Um abraço!